Olá, eu sou João Pedro e eu irei apresentar o trabalho da matéria de circuitos lógicos digitais. O tema na qual escolhi para o trabalho é circuitos lógicos digitais na blockchain, em blockchain e mineração de criptomoedas. Os temas que serão abordados durante o trabalho serão a introdução à blockchain. Hoje em dia, quando uma pessoa menciona blockchain, muitas vezes ela já vem na cabeça a área de criptomoedas, porque ela está blockchain é basicamente o funcionamento de toda a criptomoeda existente hoje. Mas é possível notar que com o desenvolvimento e aprimoramento da blockchain, ela já está expandida para várias áreas. Então eu vou apresentar o conceito de blockchain, a estrutura de um bloco que compõe essa blockchain, o que compõe cada bloco. Vou apresentar o porquê que ela é considerada tão segura. Basicamente, é uma rede, dá para se dizer, a mais segura hoje. Eu vou analisar junto com vocês. No caso, vou apresentar algumas métricas, alguns dados de uma blockchain, no caso de um bloco que foi minerado, no caso de um bloco do Bitcoin. Vou apresentar também o hash e o SHA-256. O hash e o SHA-256 vai ser a parte do conteúdo que mais terá relação com a matéria de circuitos lógicos digitais. Será possível notar as funções e todos os métodos que são utilizados para a criação do hash. O hash é um número hexadecimal e o SHA-256 é o que cria esse hash. Então, por trás de por trás ali tem uma lógica bem interessante. Vou fazer a comparação entre CPU e o ASIC, que é um computador específico para fazer uma função só. Vou apresentar o conceito de flip-flop, circuitos flip-flop, no caso do Bitcoin, que será o foco da apresentação em si. O flip-flop, os tipos de flip-flop D, e eu também vou apresentar um circuito Arduino que demonstra um flip-flop de forma lúdica. Então, começando a apresentação, só para deixar claro, eu estou com os slides aqui embaixo, porque terá uma parte na qual eu vou apresentar as funções e eu vou ter que escrever. Então eu ficarei olhando para baixo, eu achei melhor de fazer a apresentação dessa maneira. Então, começando a apresentação, apresentando o que é blockchain. Bloco, chain, corrente. Então, corrente de blocos. O que quer dizer isso? Um bloco está interligado em outro. E a cada 10 minutos, no caso do Bitcoin, novos blocos vão surgindo na rede. Cada um ligado entre si. E nós vamos ver o que liga cada um deles. É um sistema totalmente descentralizado. Então, vamos citar novamente a área financeira. Na parte de bancos, o governo, a parte financeira ela necessita muito hoje dessa parte do banco e do governo. Então, a blockchain elimina isso. Ela é um sistema autônomo, não precisa de nenhum órgão central, nada, cuidando, e não tem como fraudar. É algo totalmente 100% seguro. É praticamente impossível de ser fraudado esse sistema. E é imutável, justamente por causa do hash, que nós vamos verificar mais para frente o que é. A aplicação eu já mencionei da criptomoeda, eu já mencionei o Bitcoin também, mas hoje em dia, com o desenvolvimento e aprimoramento da blockchain, ela já está expandida em mais áreas. O próprio Walmart, a rede de mercado americana, ela já utiliza a blockchain em seu sistema logístico para gerenciamento de estoque e gerenciamento de produtos. Porque a blockchain basicamente ela é uma maneira de armazenar dados, armazenar informações de forma segura, sem que possa ser mudado. Não tem como alguém ter acesso, na verdade as pessoas têm acesso às informações, porém não tem como mudar, pois como é uma rede espalhada mundialmente, vamos supor, aqui tem o meu computador, tem um computador em Santa Helena, um computador nos Estados Unidos, um computador é pouco, né? Tem muitos computadores espalhados pela rede, muitos. E para uma pessoa ir e alterar um bloco, ela vai ter que alterar o resto, então é basicamente impossível. Para uma pessoa fraudar o sistema do blockchain, no caso, um sistema específico, vamos supor o sistema do Bitcoin, ela vai precisar ter 51% da capacidade computacional da rede inteira.
Ou seja, a pessoa ia demandar muito dinheiro mesmo, e ia precisar de muito tempo também. Então é praticamente inviável, impossível disso acontecer. Agora, o que compõe cada bloco da cadeia? Aqui nós temos uma ilustração que demonstra uma cadeia da blockchain. E nós vamos ver agora o porquê que cada bloco é encadeado um no outro. E cada bloco que vai surgindo vai sendo ligado no anterior. O bloco ele é dividido entre cabeçalho e corpo. No cabeçalho terá o hash. Já vou adiantar que o hash é a identidade de cada bloco. Então no cabeçalho vai ter a identidade, ou o hash, do bloco anterior. Terá o timestamp, que é os segundos desde a criação daquela blockchain específico. Ou seja, desde o primeiro bloco que foi criado naquela blockchain. O nonce é um número coringa que vai ser utilizado na mineração da criptomoeda. E o hash do próprio bloco, que é aquela identidade que eu já mencionei. Já no corpo do bloco, o que compõe o corpo do bloco? Todas as transações. Então, no caso do Bitcoin, vou mencionar novamente, que é o foco do trabalho. O tempo médio de mineração de um bloco é de 10 em 10 minutos, ou seja, de 10 em 10 minutos, novos blocos vão surgindo na cadeia e vão se ligando à rede. Durante esses 10 minutos, algumas centenas e algumas milhares de transações acontecem. Então, eu compro o Bitcoin dele, o X compra do Y, Z vende para W, e assim vão acontecendo. E todas essas informações, todos esses contratos são armazenados no corpo do bloco. Todas essas informações, algumas são visíveis, nós vamos depois analisar o bloco e no site ele disponibiliza algumas informações, tanto do bloco como das transações. No caso agora aqui, que é a parte da análise do bloco, eu escolhi um bloco do Bitcoin, o bloco 927.024, que no caso era o último bloco quando eu fui elaborar a apresentação. Aqui na imagem ele acabou ficando um pouco borrado, então eu vou abrir o site para fazer a análise. E aqui está o site. Aqui tem o hash do bloco, ele está aqui na apresentação, é esse hash aqui. A raiz Merkle, vamos achar ela aqui nos dados também, está aqui embaixo ela. A raiz Merkle o que é? É a parte do corpo do bloco. É um hash específico que vai juntar todas as informações de todas as transações. A raiz é o último dado. Ela, no caso, para surgir essa raiz, ela passa por um processo chamado de árvore Merkle. Não, talvez seja assim que pronuncie, mas o que consiste nisso? Vamos pegar aqui o exemplo desse bloco. Ela teve 2.961 transações, ou seja, em 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, teve 2.961 transações, ou seja, é um número muito grande. Cada uma dessas transações vai receber um hash. Esse hash vai ser somado em pares, ou seja, de 2.961 hashes surgirão 1.480 hashes, algo nesse sentido. Desses 1.800 vão ser somados em pares novamente, surgindo 700 e poucos hashes. De 700 vai para 350, ou seja, eles são armazenados, vão sendo somados em pares, até que surge um único hash lá em cima, que é o chamado de raiz Merkle, que é o resumo de todas as transações que aconteceram naqueles 10 minutos, aproximadamente 10 minutos. Então aqui é possível ver o hash do bloco. Aqui em cima tem todos os blocos que estão sendo criados. Olha só, esse bloco eu peguei ontem, ele está aqui, 26 horas atrás. E agora é muitos blocos. Aqui em cima estão todos eles disponíveis. E a cada 10 minutos vão surgindo novos blocos, então é uma quantidade muito grande. Aqui são outros dados interessantes para apresentar. São
esses dados aqui. No caso é a versão do bloco. Os bits estão interligados com a dificuldade do bloco, que é a dificuldade de mineração. Essa dificuldade, ela é um número, mas ele não representa o número exato que o hash deve ter. E sim, é o número máximo. Ou seja, o hash precisa ser um número menor do que o nível de dificuldade, que é esses bits que estão sendo representados. A raiz Merkle, que foi apresentada, e o nonce, que foi mencionado, que é um número coringa que vai definir o hash no final. Nós vamos verificar mais para frente na apresentação. Então essa seria basicamente a análise de um bloco, da blockchain. Voltando agora para a apresentação, aqui no slide é possível ver o hash daquele bloco que foi analisado e a raiz Merkle. Aqui então estão algumas relações da matéria de circuitos lógicos digitais com a parte de blockchain e mineração de criptomoedas. Nós vamos conseguir analisar depois no SHA-256, que é o algoritmo, nós vamos conseguir verificar portas lógicas, então porta lógica AND, OR, SHOR, que foram apresentadas na aula, terão ali nas funções, flip-flops e registradores, clock sincronização, otimização de circuitos, álgebra booleana, e também será possível analisar sistema de numeração decimal, binário e hexadecimal. Então chegamos no hash. O famoso hash. O que é o hash? O hash é um número hexadecimal composto por 64 algarismos. O hash ele é basicamente a identidade de cada bloco que está composto ali no blockchain. No caso aqui o tema é blockchain, mas o hash ele está presente em mais áreas, e o próprio SHA-256, que eu vou apresentar no próximo slide, que é o que produz o hash, ele era utilizado pelo governo americano. Foi criado específico para o governo americano para armazenar algumas informações confidenciais. Hashes disponíveis na rede. É um número exorbitante, um número muito grande. Por isso que é muito segura essa rede. É praticamente impossível de ser burlada. O número disponível é de 2 elevado a 256. Ou seja, esse é um número gigantesco, muito gigante mesmo. O hash, ele é único e é irreversível. O que quer dizer o irreversível? Nós vamos entrar no site daqui a pouco, na qual nós vamos produzir um hash. Esse irreversível quer dizer que nós vamos colocar, vamos supor, o algoritmo A, o dígito A, e ele vai produzir um hash. Um hash de 64 algarismos. Sempre terá 64 algarismos, é fixo. E através daquele algoritmo nós vamos ver que é totalmente aleatório. Não tem como retornar A. Ou seja, não tem como você saber que aquele algarismo representa A. Claro que talvez terá como saber porque ali é só a entrada A. Mas na prática em si da blockchain, ali vai ter uma entrada de número de 80 bytes, no caso do Bitcoin. Então é um número muito grande que no final se torna esse hash de 64 algarismos, e é basicamente impossível você sair do hash e chegar na entrada. Você só consegue ter a entrada e chegar no hash. O processo de sair do hash e chegar na entrada é basicamente impossível. Então os dados que são armazenados ali são totalmente confidenciais, não tem como você saber. Outra coisa também é que ela é única. Então o A, se você colocar lá, vai ser diferente de B. B sempre vai ter um hash, A sempre vai ter um hash, mas A sempre é diferente de B. Não pode ser igual. E ela é responsável pela segurança e união entre os blocos da rede, porque justamente por conta de ter uma quantidade muito grande, por ser único, por ser irreversível, é muito seguro. E também é responsável pela união entre os blocos, justamente por conta que o bloco atual possui o hash anterior. Voltando lá atrás, só para exemplificar o porquê que ela é tão segura, vamos pegar esse bloco aqui. Esse bloco aqui vamos supor que ele tem o hash desse aqui. Vamos supor não, é fato. Esse aqui tem o hash desse bloco aqui. Esse bloco aqui, o hash desse bloco é A. Aqui é A. Se alguém for lá e burlar esse aqui, tentando
Vamos supor que eu quero pegar 10 bitcoins. Eu coloco lá nesse bloco que eu tenho 10 bitcoins. Porém, isso não é fato, porque eu não comprei e nem minerei bitcoin. Nós vamos ver que o hash é produzido através de todas as informações. Logo, o hash daqui que era A vai se tornar C. E como aqui estava armazenado A, vai quebrar o ciclo. Então, logo, a rede inteira vai perceber que tem algo errado. Não tem como burlar. É basicamente impossível, justamente por causa desse encadeamento. Se o bloco que está aqui quebrar, por causa de uma fraude, todos os blocos para frente serão basicamente terá algum aviso, alguma noção, a rede terá alguma noção de que lá atrás aconteceu algum pane, alguém tentou burlar, só que isso será totalmente inviável, algo extremamente difícil. Então, voltando aqui, agora vamos lá para o SHA-256, que é basicamente o Secure Hash Algoritmo 256 bits, porque o hash ele tem 64 algarismos e tem 256 bits, é composto por 256 bits. 64 algarismos, dígitos no caso de hexadecimal, né? Que é o que é apresentado por nós. Pois na máquina, a máquina lê em binário. E aí é um número muito grande. Então ele foi o hash do 256, o SHA-256 no caso, ele foi criado pelo governo americano, pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, em 2001, para armazenar e proteger informações confidenciais lá do governo. Aqui no site, vamos analisar o site. Aqui é um site que ele produz o hash através de uma entrada. Então vamos colocar aqui a entrada A maiúscula. Aqui nós podemos ver que tem a saída, o hash 559AE, isso é um número em hexadecimal. Agora vamos colocar o B. Já percebe-se que mudou. DF7E70. Agora vamos colocar uma frase e vamos ver se tem diferença de tamanho. Vamos colocar trabalho. Percebe-se que mudou o hash, porém o tamanho é o mesmo. São 64 algarismos em hexadecimal, não mudou nada. Agora uma coisa muito interessante, aqui você pode realizar uma aposta. Pois é todo esse algarismo aqui. Se eu alterar uma letra, será que altera tudo ou altera só o final? Pois quando na aula de lógica, quando nós fazíamos a conversão ali da tabela ASCII, das letras para o binário, cada letra lá era representada, só mudava aqueles algarismos. Agora aqui é totalmente diferente, por isso que eu brinquei dessa parte da aposta. Olha só, trabalho. Eu tirei o O, mudou praticamente todo o hash. Ou seja, uma pequena modificação muda todo o hash. Por isso que ele é único. E é imutável. E é totalmente aleatório. Olha só, você vai adicionando a letra, ele vai mudando completamente tudo. Ou seja, é algo que não tem como você saber sair desse número aqui e chegar na entrada aqui. Então, agora vamos para um processo de entender o SHA-256, que é o algoritmo ali de segurança, como é que ele cria o hash. No caso ali da blockchain de criptomoedas, algumas informações são armazenadas, que eram algumas informações que foram apresentadas lá naquela análise do bloco. Algumas informações essas são a versão do novo bloco, que estava lá disponível naqueles dados lá que eu apresentei, o hash do bloco anterior, o hash sempre será presente, a raiz Merkle, o timestamp, os bits e o nonce. O nonce, já vou adiantar, que eu já tinha mencionado que é o número coringa, ele é o único que vai ser mudado durante o processo de mineração. Por quê? Todos esses dados aqui, eles são concatenados. O que é concatenação? Vamos supor, 1 mais 1 não vai resultar em 2, vai resultar em 11, porque 1 concatena com 1.
Eles basicamente se unem e formam uma coisa só. Eles não se juntam. Então, todos esses números aqui, a versão, o hash, a raiz Merkle, o timestamp e os bits e o nonce, eles, para nós, geralmente são apresentados em hexadecimal, mas quando vão para o computador, que no caso geralmente vai ser o ASIC, lá dentro ele vai trabalhar em binário. Então, o nonce, ele é o único número que vai ser alterado lá dentro. Por quê? O SHA-256, ele trabalha em 64 etapas. Ou seja, para a criação do hash, tem 64 etapas. E durante essas 64 etapas, todos esses valores que foram concatenados ali no início, eles são misturados. Mistura tudo. Para no final, juntar tudo e formar o hash. Esse hash, ele vai ser jogado na rede. E já vai ter lá o nível de dificuldade do bloco. Aquele nível de dificuldade que eu tinha apresentado lá atrás. Essa dificuldade, o hash precisa ser menor. Ele precisa ter uma quantidade de zeros na frente. Quanto mais zeros, menor o número é. Então, ele precisa ser menor do que aquele nível de dificuldade. Ou seja, o hash é produzido pelo SHA-256, é jogado na rede. Se a rede aprovar, o bloco é criado com todas as transações lá dentro. Se a rede reprovar aquele hash, ou seja, ele for maior que o nível de dificuldade, for maior que vamos supor, o chão, o teto, o chão, o mínimo ali necessário, volta, e o nonce, que no começo ele sempre inicia do zero, nonce iniciava em zero, nonce vai ser somado 1. E ele faz todas as 64 etapas de mistura novamente, cria um novo hash e vai para análise. Foi reprovado? Volta, nonce vai ser 2, hash. Reprovado? Nonce igual a 3. Reprovado? Nonce igual a 4. E assim vai sucessivamente até que algum computador por aí na rede ache o nonce exato, que cria aquele hash que é necessário para aquele bloco, e o bloco é criado com todas as transações. O nível de dificuldade ele é alterado automaticamente pela rede, não tem ninguém controlando isso. Então, foi estipulado que o Bitcoin ele deve ter uma média ali de tempo de 10 minutos de mineração por bloco. Então, sempre é realizada uma análise ali automática do próprio sistema. Se estiver passando muito desses 10 minutos, o nível de dificuldade é diminuído. E se o tempo está muito curto, está produzindo muito bloco para a rede, o nível de dificuldade aumenta, para sempre manter um padrão alinhado. Então, aqui, todas essas informações são convertidas para o sistema binário e são concatenadas, como já foi dito. E no final, o conjunto dessas informações aqui vai formar um número binário de 80 bytes. Agora, o que acontece dentro do SHA-256? Esses 80 bytes são convertidos em bits. Então, bits vai multiplicar por 8 vai dar 640 bits. O SHA-256 trabalha em blocos de 512 bits. Então, esses números são divididos em dois blocos, precisam ser divididos. Um vai encher com os 512 bits, que no caso são ali os bits do próprio número que foram inseridos. E o restante, que será 128, vai para o bloco número 2. Só que não pode ter essa margem de erro entre o 128 e 512. Precisa estar totalmente preenchido. Então, o que acontece? É realizado o padding, que eles chamam de padding. Então, é concatenado o dígito 1 ao final do número. Então, vamos supor lá, estava 0001000. Acabou os 128 bits. O que vai acontecer? Em vez de somar 1, que foi um dos temas da primeira parte da matéria, ele vai ser concatenado 1. Então, se terminava em 000, vai terminar em 0001. Depois desse 1, serão adicionados 319 zeros. E o porquê desses 319 zeros? Porque ao final, os últimos algarismos precisa ser o tamanho daquele número. Que no caso aqui o tamanho era 640, então vai estar lá 640
só que em número binário e com 64 bits. Então, é o número 64. Lembra daquela tabelinha que foi apresentada na aula, onde é que a gente fazia toda a conversão? O número 64 é convertido para binário com 64 bits. Então, vamos supor que o número 1 não feche os 64 bits. Será preenchido com mais zeros, além dos 319. Então, é um número extremamente grande. Então, aqui, daí começam já com as fórmulas dentro do SHA-256. Daqui a pouco eu vou pegar e vou apresentar na prática as fórmulas. Serão apresentados alguns exemplos reais. Reais não, porque no SHA-256, cada palavra, nós vamos verificar depois, são compostas por 32 bits. Isso acaba ficando um pouco complexo e menos didático, então eu acabei selecionando algumas palavras mais simples, bem simples, para fácil compreensão. Então, o SHA-256, depois de criar os blocos, ele acaba dividindo cada bloco, em 16 palavras e 32 bits. Só que, como eu já mencionei, é regra ele ter 64 etapas. Durante essas 64 etapas, ele produz o hash. Os números ali que deram entrada são misturados, somados, são utilizadas as partes lógicas AND, OR, XOR, e no final, todos os resultados são concatenados e formam o hash final. Só que, como só cria 16 palavras, eu preciso de mais, porque para cada etapa das 64 eu preciso de uma palavra, para sempre ser incrementado e misturado. Logo, utiliza-se essa função aqui para calcular o W. O W geralmente é o padrão para se utilizar para a palavra ali nesse sistema. Então, a palavra I seria a palavra 0, palavra 1, palavra 2. Como 16 palavras já surgem do bloco de 512 bits, a próxima palavra aqui que é calculada é o W16, W17, W18, W19 e assim por diante, até o W63, porque precisa de 63 palavras. Ou seja, depois da criação das 16 palavras através do bloco, faltam 48 palavras ainda para serem criadas. E essa fórmula aqui é aplicada de forma automática. Aqui são algumas constantes, variáveis constantes, em hexadecimal, que são utilizadas aqui nessas próximas fórmulas. Esses valores hexadecimais, o que são? Foram pegados os 8 primeiros números primos. Então, 2, 3, 5, 7, 11, o 13 e assim por diante. Os 8 números primos. E foi pego a raiz desses números, ou seja, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, e foram retirados os primeiros 32 bits, da parte decimal, da parte fracionária do número. E é isso que forma esse valor, essas constantes aqui, que na primeira etapa das 64 serão essas aqui. Aí nós veremos que a partir da segunda etapa, da primeira etapa, da segunda e terceira, esses valores já se formam um ciclo e eles vão se alterando, até no final formar o hash. Aqui então nós temos outras fórmulas, que essa fórmula aqui no caso, aquela fórmula que foi apresentada aqui, ela é apresentada para a criação das palavras, e essas fórmulas aqui são utilizadas durante as etapas, depois de obter todas as palavras para todas as etapas. Então aqui sim que começa a produção do hash, do hash em si. O T1 e T2, aqui temos a função sigma, maiúsculos, 1, A0 e A1, CH e MEG. A CH e a MEG são partes bem amigáveis já para nós da ciência da computação, pois foi visto no primeiro semestre na disciplina de lógica matemática. Essa parte aqui do Shor foram temas que foram discutidos na aula de circuitos lógicos digitais. E aqui temos o símbolo também
de rotação, que será explicado na prática daqui a pouco. Aqui temos um exemplo de como é que funciona a rotação durante essas 64 etapas. Primeiro, A, B, C, D, F, G, H são nomes padrões que foram definidos, mas que são conhecidos quando se estuda essa parte. Na primeira etapa terão esses valores aqui, e a partir do loop, a partir da primeira fase, os valores eles são alterados, porque A vai ser atribuído a ele o resultado de T1, que é essa forma aqui, mais T2. Ao final, então B vai ser atribuído o valor antigo de A, C de B, D de C, E de D, F de E e assim por diante. Isso na primeira etapa. Aí na segunda etapa, o que acontece? A vai ser atribuído a ele o novo valor de T1 e de T2, pois vai alterar K. No caso, o I aqui é a variável, né, que vai mudando. E seria a etapa 0, etapa 1, etapa 2. E ao longo do período, as constantes aqui que estão apresentadas na fórmula também vão alterando. Então, tudo isso aqui se forma um ciclo. Então, a partir da segunda etapa, A vai ser atribuído a um novo valor de T1, um novo valor de T2, dois somados. B, o que vai ser atribuído a B? O antigo valor de A, não o primeiro, mas sim o sucessor dele. C de B, D de C e assim por diante, até completar 63 etapas. No caso, 64. E quando termina as 64 etapas, a variável A até H terá um novo valor. E o que vai acontecer? Esse valor vai ser transformado para hexadecimal, pois aqui eles ainda estão em binários, vai ser transformado em hexadecimal e no final são concatenados. E quando são concatenados, o que surge? O famoso hash. Então, depois de formar o hash, esse hash é jogado na rede e os diversos computadores, as diversas redes ali, o pessoal que está minerando, se aprovar o blockchain, o bloco é criado. Senão, ele retorna lá para a fase 0 e o nonce, lembra do nonce, que era o valor de entrada? O nonce é alterado para 1. Depois de toda essa etapa aqui. Toda essa etapa parece longa, é complexa. Porém, nós vamos ver que no computador que isso é executado, isso acontece em questão de nanosegundos. Ou seja, em questão de 1 segundo. Isso acontece muitas e muitas e muitas e milhares de vezes. É uma coisa surreal de tão rápido e tão eficiente que acontece. Então, isso aqui aconteceu para o bloco 1. Porém, lembra que aqui foi criado 2 blocos por conta do tamanho da entrada. Logo, o resultado do bloco 1 vai ser o resultado A da TH. E o que o bloco 2 vai precisar? Esses números A. Então, em vez de começar com essas constantes, ela vai começar com os resultados do bloco 1. Então, ele vai executar todo esse processo de fórmulas novamente até achar o hash. Então, no bloco 1, ele não é produzido o hash. O resultado dessas constantes variáveis não são concatenados. Eles apenas são utilizados no segundo bloco. E no fim do segundo bloco, sim, que elas são concatenadas e forma-se o hash que é jogado para a rede. Então agora sim, vamos para uma prática onde eu vou apresentar essas fórmulas, vou apresentar brevemente o funcionamento delas, algumas partes aqui que ainda não foram estudadas, que é interessante entender. Então aqui eu estou com as fórmulas, apresentando as fórmulas. Vamos primeiro começar com a fórmula que produz as palavras, pois só para recapitular, que já foi falado antes, o SHA-256 cria blocos de 512 bits. Esses blocos é dividido em 16 palavras e 32 bits. Só que nós precisamos de 64 palavras, uma para cada etapa. Logo, então, nós temos W0 até W15. Mas nós precisamos, então, do restante, que é W16 até W
63. Nós precisamos de mais 48 palavras. Então, é utilizado essa fórmula aqui. W de I. A última palavra que nós temos é 15. Então, a próxima palavra é a palavra 16. Então, W de 16. Para a produção a construção dessa nova palavra, é utilizada todos esses métodos aqui. Essas bolinhas, o bolinha 1 e o bolinha 0, é chamado sigma minúsculo nesse sistema. Então vamos começar por essa parte aqui, que aqui nós temos a fórmula de sigma 0. Então sigma 0 de x é igual a x rotação 7. Então o que quer dizer essa rotação? Vamos pegar aqui um algarismo, um número em binário, para exemplificar. Um número aleatório, não tem problema. Então, o que é essa rotação? Basicamente, aqui é a rotação para a direita. A rotação à direita. Então, o que acontece? Os números que estão à direita, que são esses números aqui, os 7 dígitos aqui vão ir para a esquerda. Então, saem da direita e vão para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses dígitos aqui, eles vão sair e vão vir para... Só deixa eu organizar aqui. Aqui. Então, os 7 dígitos da direita vão para a esquerda. É basicamente isso. Isso que acontece nessa etapa aqui do processo. Só que é possível notar aqui, ó, que não é um número aleatório como eu peguei aqui. É a palavra I menos 15. Então, o que quer dizer? Nós estamos calculando I16. Então, vai ser a palavra 1. A palavra 1, daí você vai lá, no caso o sistema vai lá e pega a palavra 1, que já é definida pela própria divisão do bloco lá. Que no caso é uma palavra de 32 bits. Que nesse caso aqui eu peguei uma palavra menor, porque 32 bits daria uma palavra com 32, seria uma palavra muito grande, então demandaria muito tempo e não seria tão didática de apresentar. Então eu só vou apresentar a fórmula aqui, não vou fazer todos os cálculos, pois senão vai ficar algo totalmente fora do... não vai ficar tão dinâmico e vai ficar cansativo de entender o conteúdo. Então aqui depois vem um XOR, que também que foi apresentado na aula. O que quer dizer o XOR? O XOR ele retorna se, no caso aqui, deixa eu mudar. Se os valores são diferentes, ele acaba retornando 1. Se os valores são iguais, ele acaba retornando 0. O XOR basicamente é isso. Só que o XOR nessa função ali é a última coisa a ser executada, pois primeiro se executa o que está entre parênteses. Aí aqui ele vai executar a rotação novamente, só que dessa vez não é de 7 dígitos, e sim de 18. Ou seja, é algo um pouco mais complexo. Vai ter ali os 32 bits, né? Sempre 0, 1. E ele vai pegar 18 desses bits e vai jogar para frente. Isso que é a rotação. E no final, ele vai fazer o deslocamento, que é esse sinal que em vez de 3, sinal de mais, é apenas 2. E o que é o deslocamento? Vamos pegar aqui outro número binário, aleatório. E aqui no caso é deslocamento de 3. Então o que quer dizer? Esse número aqui ele vai ser deslocado 3 casas para trás. Ou seja, daqui para trás ele basicamente não vai existir.
basicamente nós podemos apagar. E essas três casas são substituídas por zero. Então, no rotação, as casas que estavam aqui são substituídas e jogadas para cá. Exato? No sistema, na função de deslocamento, o número é jogado para a direita e ele é compensado com apenas zeros. Os números que estavam ali atrás são excluídos e são esquecidos. Então, ao final aqui, das duas rotações e do deslocamento, é executado o XOR entre elas. Que aí, no caso, é o que eu já expliquei ali anteriormente. E todo esse processo aí... Todo esse processo acontece para o W16, 17, 18, 19 até o W63, que é a última palavra da última etapa. Então aqui temos o sigma minúsculo 0 e temos também o sigma minúsculo 1, que aí basicamente também terá rotação, porém o número é um pouco maior. Novamente, outra rotação também um pouco maior, e aqui o deslocamento também maior. Ou seja, é a mesma função, entre elas também tem o XOR, e elas acabam tendo uma rotação e deslocamento um pouco maior. Ao final, depois que o sistema obtém o sigma 1, o sigma 0, ele acaba somando o resultado desse com as palavras i menos 7, que no caso aqui era 16, i menos 7 vai dar a palavra 9, e i menos 16, que aqui era a palavra 16, então i 16 menos 16, 0. Ou seja, vai ser o resultado do sigma 1 mais o sigma 0, mais a palavra 9 e mais a palavra 0. O resultado disso aí vai dar a palavra 16. E o mesmo processo vai para W17. W17, ele acaba fazendo as subtrações aqui no sigma, por exemplo. 17 menos 15 vai dar, dessa vez, o sigma da palavra 2, aqui da palavra 15, aqui da palavra 10 e aqui a palavra 9. Então os valores vão se alterando automaticamente até obter todas as palavras do W16 até o W63, que aí vai compor todas as 64 etapas que o SHA-256 executa. Então, depois de obter as 64 palavras, acontece a execução de outras funções. Aqui nós temos a função T1 e a função T2, que já foram apresentadas lá no slide lá. Temos a função sigma maiúsculo e sigma minúsculo. Não, os dois é sigma maiúsculo, porém é o sigma 0 e sigma 1 novamente, com funções de rotação. Agora é apenas rotação e XOR, não tem o deslocamento. Também temos a função ch e MEG, que foram mencionadas lá, que foram estudadas na disciplina de lógica e matemática, e também já foram mencionadas e citadas agora na disciplina de circuitos lógicos digitais. Aqui a função T1. Eu vou explicar brevemente o que é o que compõe ela. O H é basicamente aquela constante que eu havia demonstrado antes, que consiste nos 32 bits da parte fracionária da raiz dos números primos. Então, o H aqui é esse número aí, em hexadecimal. No caso aqui ele é transformado para binário, por isso o computador só entende em binário. A função sigma 1, que está aqui, que é composta por rotações, e dentro dessas rotações também temos o XOR. Todos esses são somados, como podem ver. O CH está aqui embaixo, que aí vem as portas lógicas AND, e o NOT, temos aqui o NOT X.
uma breve, rapidinho. Vamos executar esse aqui, colocando os números aleatórios aqui, só para não deixar em branco. X1, 0, y igual a 1, 1 e z igual a 0, 0. X e y vai ser igual a x 1, 0 e y é 1, 1. Então, o resultado vai ser como é E, os dois precisam ser 1 para ser 1. Então, o resultado é 1, 0. Aí, XOR de not x e z. Not x é o contrário de x, então é 0, 1. E o z é 0, 0. E também, então, os dois precisam ser 1 para ser 1. Então aqui vai ser 0. E aqui vai ser 0 também. Então 0, 0. Então vai ficar 1, 0, XOR 0, 0. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. E o XOR que eu já havia explicado. O 1, se é diferente, o resultado é 1. E se é igual, o resultado é 0. Ou seja, o resultado com essas variáveis aqui é 1, 0. Então, só uma breve explicação para relembrar como é que funciona todo esse sistema. Agora sim, também além da CH, temos a constante K. O que é a constante K? Eu já mencionei ali a parte do A até o H, que está aqui embaixo. E o que acontece? O K, ele vai ser uma constante fixa para cada uma das 64 etapas. E consiste basicamente na mesma constante que é da etapa 0 do A até H, que é os 32 bits da parte fracionária da raiz dos números primos. Só que nesse caso dos primeiros 64 números primos. Ou seja, é uma quantidade considerável de constantes. Então, quando eu estiver calculando a primeira etapa, que é a etapa 0, vai ser o K de 0, que no caso é constante, vai ser a raiz de 2. No caso, a parte fracionária da raiz de 2. E o WI é esse número aqui em cima, que é a palavra que nós estávamos explicando sobre essa função aqui em cima. E depois de calcular o T1 e T2, através dessas funções, tem a função T2 também aqui embaixo, que no caso daí eu utilizo o sigma maiúsculo 0, que é composto por rotações e por XOR também, novamente, que já foi explicado lá em cima, que é o deslocamento da direita para a esquerda, nesse caso aqui. E a função MEG é basicamente idêntica à função CH, porém com um pouco mais trabalhosa, com mais funções. E com 2 XOR. Depois de executar T1 e T2 na primeira etapa, porque T1 e T2 é executado nas 63 etapas. Então T1 e T2 é executado e é atribuído a A. A passa a ser o valor de B, B passa a ser o valor de C e assim por diante. Ou seja, os valores vão subindo, subindo na primeira etapa. E o que acontece depois? A vai receber novos valores de T1 e T2. Por quê? Porque nós estávamos na etapa 0. Ou seja, o I valia 0. Agora I passa a ser 1. E o que aconteceu com as constantes aqui? A constante I, a constante H, a constante E, F, G. Todas elas foram alteradas aqui embaixo. Porque A passou a ser B, C passou a ser D. Então, toda a função se modifica e todo o cálculo é realizado novamente. E aqui, o exemplo que eu dei aqui na lateral era com números pequenos. Ali na função SHA-256 vai ser números de 32 bits, ou seja, é algo grande, que aqui explicando parece simples, mas lembra-se que isso ali acontece 64 vezes, repetidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, praticamente até o computador não aguentar mais. E isso aí fica se repetindo, e depois que isso acontece, é que
é atribuído e é concatenado os variáveis aqui, formando o char, o hash no caso. Que aí o hash que é jogado para a rede e é validada ou recusada. Se é recusada, toda essa função aqui é executada novamente, porém com, com um nonce diferente. Porque o nonce, aqui ó, o nonce era um valor concatenado ali na entrada. E o nonce sempre vai se alterando caso o hash final não se adeque à margem de dificuldade que foi identificada logo no começo do bloco. Então, todo esse processo aí é o que praticamente produz o hash, que é o número hexadecimal. Então, onde é que todo esse processo, todas essas funções, todo o SHA-256 é executado? Ele pode ser executado em CPUs normais. Aqui, por exemplo, temos uma CPU, um i9, 14900K. E aqui temos algumas métricas de como é que o sistema se comportaria caso fosse executado o SHA-256 nele. Aqui nós temos a velocidade, no caso a quantidade de hashes que são produzidos, ou seja, 20 milhões de hashes por segundo. Daí você pensa, é um número absurdo. O consumo, mais ou menos 300 watts, ou seja, o custo por hora seria basicamente 24 centavos. Daí você pensa, esse é um número pouco, ou seja, produz bastante e gasta pouco. Aí nós vamos verificar o porquê que não. Essa aqui é uma ASIC Bitmain Antminer S21. O que é uma ASIC? Uma ASIC é basicamente um computador que foi projetado para executar apenas uma função, ou seja, ela só faz isso, ela só faz a mineração de criptomoedas. E aqui nós podemos ver a pequena diferença nas métricas que são coletadas. O hash rate aqui, que é a quantidade, a equivalência aqui, ó, 200 trilhões de hashes por segundo. A comparação, aqui era 20 milhões, aqui é 200 trilhões. Ou seja, é uma quantidade exorbitante, é uma quantidade muito grande de hashes por segundo. Aqui nós temos o consumo. O consumo é maior, porém, se você botar no papel, aqui tem o cálculo. Aqui, ó, que é um cálculo de física, né? O por joule vai produzir 57 bilhões de hashes por joule. No caso, a ASIC. Já na CPU, irá produzir 66 mil hashes por joule. Ou seja, é uma diferença absurda. A ASIC é muito mais eficiente, muito mais rápida, produz muito mais e gasta muito menos. Ou seja, para executar no computador, fica totalmente inviável. É algo que você vai acabar gastando mais energia, gastando mais tempo para receber muito pouco. É capaz ainda de você sair na despesa, sair devendo, pois de fato não compensa você executar e ficar minerando no próprio computador. Porque basicamente o Bitcoin ele é uma batalha, né? Quem tiver o computador mais potente, quem conseguir minerar o bloco antes, quem conseguir o hash certo antes, terá a recompensa. Então, imagina, o nonce ali ele é alterado. Milhões de vezes por segundo, trilhões de vezes por segundo no ASIC. Porque o nonce sempre vai se alterando até achar o hash adequado. A CPU, até ela fazer toda essa alteração, ela fica muito para trás. Logo, quem tem o ASIC tem muita vantagem. Então, quem está ganhando dinheiro hoje na mineração são possivelmente, aquelas fazendas de computadores que tem. Que o pessoal aluga estabelecimentos e enche de placas, enche de ASIC, enche de computadores para ficar minerando dia e noite toda hora. Porque justamente quem vence é quem tem o poder computacional maior. Então agora nós vamos entender o que é o flip-flop. O flip-flop
é um circuito lógico digital e é basicamente por conta dele que o ASIC é tão rápido e tão eficiente. O ASIC, o flip-flop, ele armazena um bit de informação, ou seja, 0, 1. Imagina só, imagina a quantidade de flip-flop que não tem no ASIC. Porque apenas a entrada no SHA-256 são diversos 1 e 0. E o flip-flop só armazena um dígito. Então, só para armazenar a entrada já é uma quantidade enorme. Daqui a pouco, no próximo slide, será possível ver a quantidade de flip-flops e a quantidade de transistores que compõem esses flip-flops. Então, aqui nós temos o circuito básico do flip-flop, onde D é a entrada, o clock é um sinal de sincronização, que no caso ele é um oscilador de cristal que faz isso, de quartzo, que ele é preciso e estável. E daí temos a saída, que é a saída negada, o reset e o set. O que acontece? Aqui está acontecendo a entrada. Quando o clock é acionado, que vai para o mesmo estado da entrada. Clock é desativado e que não acontece nada. A partir do momento que dá sinal de novo, ele volta para o outro estado. Então, só que isso, explicando, parece algo simples. Porém, esse cristal, esse oscilador de cristal, é algo que faz isso muitas e muitas vezes por segundo. É ele que faz acontecer essas... é isso que faz ele rodar e criar esses 200 trilhões de hashes por segundo. Então, o clock aqui é basicamente um relógio, é um sinal eletrônico periódico. Então, aqui temos aqui no slide acabou ficando subindo uma escrita em cima da outra, mas dá para compreender. Então, o ASIC, ele possui aproximadamente cada ASIC possui aproximadamente 5.000 núcleos de SHA-256. Ou seja, imagina, são 5.000 SHA-256 executando ao mesmo tempo em uma placa só. Cada núcleo desse possui 3.000 flip-flops. Cada flip-flop desse possui 8 transistores. Só de circuito flip-flop já são 15 milhões. De transistores, que são transistores de coisa de nanomilímetros, de 5 nanomilímetros, em média mais ou menos. 120 milhões de transistores em uma placa desse tamanho. Ou seja, é uma tecnologia surreal, absurda. Aqui nós temos a tabela verdade do que acontece, onde o saída daqui sempre se baseia com a entrada. O clock é o que faz oscilar, que no caso é o oscilador de cristal que faz oscilar o clock. E agora nós vamos entender o porquê, qual que é a importância do flip-flop no ASIC. Tá, o flip-flop faz armazenar um bit e também que ele facilita a oscilação de sinal. Agora, qual que é a função dele dentro da placa ali? Da placa do sistema ASIC para a mineração. O flip-flop, eu aqui acabei colocando as figuras dos chefes para ficar mais didático. São 64 etapas, começando da 0, indo até a 63. Lá nós vimos anteriormente que precisa dessas variáveis que são armazenadas e alteradas em cada etapa. Logo, aqui no chefe 0 é realizado todas aquelas funções e ele parte para o chefe 1, que vai utilizar o que o chefe 0 produziu, incrementando mais a palavra dessa etapa e mais a constante dessa etapa. Então, ele precisa ser armazenado, o que foi produzido aqui precisa ser armazenado em algum lugar. E o que armazena isso? São os flip-flops. Cada dígito do resultado é armazenado em um flip-flop diferente. No final ele vem para cá. Daí depois do chefe 1, ele vai armazenar o que foi produzido aqui e vai ser jogado para o chefe 2, para o chefe 3, para o chefe 4. Ou seja, o flip-flop é basicamente uma esteira que vai armazenando e jogando os dados para a próxima etapa. Armazena, joga. E o que faz alterar? Alterar
de etapa é justamente o clock. O que faz alterar de etapas, entre as 64 etapas, é o clock. Por quê? Ele vai estar aqui no estado zero, na etapa 0. Aí vem um sinal de clock, ele acaba armazenando e joga pro chefe 1, mas no caso etapa 1. E daí o clock acaba voltando para 0. No que o clock volta para 1, dá o sinal, a diferença de potencial ali, ele armazena os dados, volta para o 2. E assim sucessivamente. E o porquê que isso acaba se tornando mais rápido do que se não tivesse o flip-flop? Porque essa esteira, ela vai ser contínua. Ou seja, o chefe 0, ele só vai, vamos supor aqui, vamos transformar isso em algo didático, o chefe 0, ele só vai cortar cebola. O chefe 1 só vai cortar o tomate. O chefe 2 só vai pegar o alface. Vai chegar no chefe 63, ele só vai retirar o pedido. E enquanto o chefe 63, enquanto o chefe 63 retirou o pedido, o chefe 62 já está entregando outro pedido para ele. E o chefe 63 já está pegando o segundo pedido. Enquanto isso, o chefe 0 já está cortando a cebola do pedido número 65. Ou seja, é algo contínuo, cada um vai fazendo uma coisa. Se não tivesse o flip-flop, o que aconteceria? Cada etapa ia ser executada, tudo, as 63 etapas, e no final, quando o resultado saísse, é que começaria a produção do próximo hash. Ou seja, sairia, vamos supor que cada chefe aqui demora 1 minuto, aproximadamente 1 minuto, no final de 1 hora sairia um hash. Depois de mais 1 hora sairia outro hash. Assim não. Assim, com o flip-flop, vamos supor aqui, ele demora 1 hora para sair um hash, e depois a cada minuto começa a sair um novo hash, novo hash, novo hash, novo hash. Ou seja, é algo que torna o circuito muito mais rápido e agilizado. Então aqui, para finalizar a apresentação, eu construí um protótipo simples de um esquema de um circuito flip-flop. No caso da mineração do Bitcoin, é o flip-flop D. Aqui no circuito, eu utilizei um Arduino, push button, 2 resistores e um LED. O botão, push button no caso, ele está ligado em pull down, ou seja, em seu estado padrão, ele está recebendo 0 ou enviando 0 para a porta digital do Arduino. Então, o botão ele vai fazer o papel do clock, ou seja, ele que vai fazer o sinal alterar. Lembra lá no esquema? Esse aqui é o esquema do, do flip-flop, do tipo D, onde o D é a entrada, o Q e o Q com o traço em cima, que é negado no caso, é a outra saída, são as saídas. E o clock é o que faz a entrada se alterar e com isso o saída também se altera conforme a entrada. Então aqui tenho o protótipo. Aqui tá uma bagunça, pois eu só tinha uma protoboard sobrando e essa aqui é a que estava mais acessível. Então eu acabei reaproveitando ela, mas o circuitinho é esse que está aqui no canto. Então quando eu pressiono o push button, ele altera o clock para cima e acaba ligando os LEDs, pois a saída volta vai para 1, e quando eu pressiono de novo, ele acaba voltando para 0. Aqui então está o código utilizado na programação, código bem simples, apenas para demonstrar. E a conclusão do trabalho. Através desse trabalho, nós conseguimos notar que a blockchain e a mineração de criptomoedas não seria possível. Essa é praticamente a conclusão. Não seria possível ter blockchain e nem essa parte criptográfica tão segura presente nela sem a utilização
e sem a existência do conteúdo apresentado na matéria de circuitos lógicos digitais. Pois como nós conseguimos ver e conseguimos notar na parte do SHA-256, que é o que constrói o hash, ele é basicamente feito por funções que foram apresentadas em aula, com alguns conceitos a mais ali, a rotação, o deslocamento. Foi apresentado o short também, a parte do flip-flop, na parte do hardware, das máquinas que fazem a mineração, também não seria possível. Seria, na verdade, não estaria tão evoluída essa tecnologia se não fosse essa parte do flip-flop, já que essa máquina, já que esse sistema permite a máquina incomparavelmente produzir muito mais e minerar muito mais criptomoedas do que uma máquina comum, graças a essas tecnologias. E aqui estão as referências que foram utilizadas. O primeiro artigo aqui é o artigo que foi publicado pela organização que criou o SHA-256. Então, todas essas funções que foram apresentadas que o SHA-256 executa foram retiradas desse artigo. E embaixo foram vídeos que apresentam a definição de blockchain, como funciona a criptografia e assim por diante. Então, a apresentação do trabalho foi essa. Muito obrigado pela atenção e seria isso.